Na misericórdia de Deus, ele resolveu mostrar isso para os israelitas, dando para eles pão e carne, coisa que Moisés e Arão não podiam fazer, para dizer que era ele que estava por detrás do que estava acontecendo. Eles haveriam de comer carne de tarde e no dia seguinte de manhã eles comeriam pão, e assim eles saberiam que foi Deus e eles veriam a glória do Senhor. E Arão, então, falando em nome de Moisés, convoca a congregação de Israel para vir se encontrar com Deus. Veja aí no verso 9: cheguem-se à presença do Senhor, venham, cheguem até mim, para se encontrar com Deus, porque é contra Ele que vocês estão murmurando. E enquanto eles falavam, olharam para o deserto e a glória de Deus aparece na nuvem. Aquela nuvem, a Shekinah, que vinha guiando o povo durante o dia e à noite numa coluna de fogo, ela brilha com a presença de Deus. Deus vem ao encontro do povo na nuvem. Que misericórdia de Deus! E que ingratidão! Esse povo tinha acabado de sair do Egito, viram o poder de Deus, atravessaram o Mar Vermelho, lá em Mara tiveram água potável, encontraram água no deserto de Elim, e agora, porque faltou comida, e lembrem, eles tinham gado, não é verdade? Eles tinham levado ovelhas, tinham trazido bois, eles não queriam abrir mão daquilo ali, não queriam sacrificar aquilo para comer, porque era como uma espécie de tesouro, era dinheiro, era bem material. E aí veio a reclamação daquela insatisfação toda. E então Deus, na sua misericórdia, manda pão e carne. Veja aí do verso 11 até o verso 16. O Senhor disse a Moisés: tenho ouvido a murmuração dos filhos de Israel. Diga-lhes: ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus. À tarde apareceram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho que tinha caído se evaporou na superfície do deserto, restava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: que é isso? Porque não sabiam o que era. E Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá para vocês comerem. Isto é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que se consegue comer, 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas, cada um pegará para todos os que vivem na sua tenda. Deus disse a Moisés, ele veio na nuvem, o povo estava reunido, a glória do Senhor se manifestou, Deus falou com Moisés, que falou pelo povo, dizendo: escutei as reclamações de vocês, verso 12, hoje à tarde vocês vão comer pão, e amanhã de manhã cedo, vocês vão comer carne, e amanhã cedo vocês vão comer pão, e assim, verso 12 ainda, e assim vocês vão saber que sou eu que estou por detrás do que está acontecendo. E a palavra de Deus se cumpriu exatamente como ele tinha dito. Ao cair da tarde, deu uma revoada de codornizes, e esses pássaros vieram e pousaram em todo o acampamento. E certamente foi um corre-corre, né, para pegar as codornizes, né? Os meninos devem ter adorado fazer aquilo ali. As codornas, elas eram aves migratórias, que não eram comuns naquela região. Eram pouco menor do que um pombo e maior do que um pardal, e tinha a cor avermelhada, como se fosse uma perdiz vermelha. Eles não eram, esses pássaros não são comuns naquela região. Claramente era um milagre de Deus. Mais adiante, Deus vai fazer isso de novo. E lá na segunda vez que ele faz, é dito que ele mandou um vento que veio do deserto trazendo aquelas aves. Provavelmente foi o que aconteceu aqui. Ele mandou um vento que trouxe esse enxame, revoada de pássaros comestíveis. E na manhã seguinte, ele mandou o pão do céu. Esse pão, lemos no verso 13, ele caiu sobre o acampamento durante a madrugada, como orvalho, e ele cercou o arraial do povo. E quando o orvalho secou, deixou como uma espécie de escama de peixe fina, transparente, da cor de resina, como eu mostrei. Ninguém nunca tinha visto aquilo antes. E aí eles perguntaram: o que é isso em hebraico? Manhu.
é de onde vem a palavra maná. Maná significa, o que é isso? Foi a pergunta do povo. Nunca tinham visto aquilo ali. Esse tipo de coisa que tinha caído do céu. E Moisés então explica no verso 15 que aquilo era o pão que Deus havia prometido que daria para eles. E ele era como embranquecido. Os detalhes estão mais adiante, né? Estou adiantando aqui só para vocês já terem a ideia. Ele parecia com semente de coentro, embranquiçado daquele jeito, transparente e brilhante como resina, com gosto de mel e azeite de oliva. Era assim que era aquela escama que caía. O orvalho vinha durante a noite, quando o orvalho secava, ficava aquelas escamas que eram dessa consistência aqui que eu falei. E Moisés explica, vocês têm que colher diariamente. Um gomer, isso aí é o que está na Bíblia, a revista atualizada, um gomer é um jarro com 2 litros. 2 litros para cada pessoa, e o pai de família deveria pegar o suficiente para as pessoas que estavam na sua casa. Então, acordaram, maná, o que é isso? Manhu, o que é isso? E aí, então, eles recolhiam para cada pessoa 2 litros. E está aí no verso 17 até o verso 22. Assim fizeram, acompanha aí, assim fizeram os filhos de Israel, e recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, porque cada um recolhia o quanto conseguia comer. Então Moisés disse, ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Lembra que Jesus disse, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, baseado aqui. Ninguém deixe nada para o dia seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, típico, não é? Não deram ouvidos, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bicho e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. No 6º dia, colheram o alimento em dobro, 4 litros para cada um, e os príncipes da congregação vieram e contaram isso a Moisés. De maneira miraculosa, vou comentar agora essa passagem, do 17 até o 22. De maneira miraculosa, quem colhia demais não sobrava, e quem colhia de menos não faltava. Paulo vai citar essa passagem na 2ª carta aos Coríntios, quando ele encoraja os crentes de Corinto a contribuir para aliviar o sofrimento dos crentes pobres de Jerusalém. O que sobra não vai fazer falta, e para o que faz falta, a abundância de quem tem vai suprir. Esse ato miraculoso mostra a provisão de Deus, como nós temos aí no verso 17 a 18. O que Deus, através de Moisés, disse, não deixem nada para o dia seguinte. Tipicamente, Israel desobedeceu. Por quê? Perceberam o teste da fé? Vocês não vão colher nada para amanhã, porque basta cada dia o seu próprio pão. Né? Basta cada dia o seu próprio pão. Então, amanhã eu vou dar comida a vocês, então colham para hoje. O incrédulo do israelita dizia assim, sei lá se vai ter pão hoje, eu estou vendo que eu estou com pão aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pão e vou guardar para amanhã. Mas ninguém pega Deus de surpresa, né? Quando eles acordaram e foram pegar o pão dormido, tinha dado bicho e tinha apodrecido, né? Você não pega Deus de surpresa. Deus disse, não, é o pão nosso de cada dia, vocês têm que aprender a confiar em mim, que eu vou cuidar de vocês. E aí então o povo fez direitinho. Verso 21, colhia manhã após manhã, e quando o sol saía, o maná derretia, acabava. Era um teste realmente da fidelidade de Deus, se eles haveriam de confiar em Deus ou não.